Boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar essa sessão que foi proposta pela Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de dezenas de entidades que trabalham direito da comunicação, direitos fundamentais, direitos do consumidor, acadêmicos, ativistas, e que lançou há pouco tempo uma campanha, Seus Dados São Você. A gente tem material informativo, botões lá fora da nossa campanha, e o objetivo dessa campanha é reforçar a necessidade de que o Brasil tenha uma lei de proteção de dados pessoais, com direitos mínimos, direitos esses que já foram amplamente debatidos por todos os atores interessados no âmbito do Ministério da Justiça durante muito tempo, mais de 5 anos na realidade. A gente gostaria que tivesse sido menos e que a gente já tivesse aprovado essa lei, mas essa lei chegou esse ano no Congresso Nacional como projeto de lei 5276, ficou sob a relatoria do deputado Orlando Silva. Aconteceram diversas audiências públicas com participação de todos os está interessados, foi feito um relatório e agora o processo dentro da Câmara está aguardando o deputado Orlando Silva apresentar o seu substitutivo. Por outro lado, no âmbito do Senado, a gente tem o projeto de lei 330 de 2013, que inicialmente foi apresentado pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSDB, e depois foi encampado pelo senador Aloysio Nunes, em 2015. E é um projeto que, ainda que não contemple totalmente todas as garantias que a gente entende como boas e necessárias que estão no projeto que está na Câmara, né? Mas era um projeto que ainda traz, na nossa avaliação, garantias importantes. Acontece que, recentemente, passou a ser relator desse projeto o senador Ricardo Ferraço, que fez já, com o projeto chegando na Comissão de Assuntos Econômicos, um relatório a respeito desse projeto de lei, que, na nossa avaliação, põe em risco diversas garantias que já tinham sido debatidas e consensadas nessas outras instâncias legislativas. Então, o objetivo é destacar, né, alguns pontos que nós consideramos essenciais desses projetos, e, para isso, nós trouxemos aqui, como é a metodologia, né, desse encontro, com a representação de todos os setores. Nós vamos começar, então, com a Ana Paula Bialer, que é da Brascom, representante da Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação. Cada palestrante terá 10 minutos para se pronunciar, e, posteriormente, a gente abre a palavra para assistência, para a gente promover os debates. Então, Ana Paula, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Flávia, pela apresentação, e gostaria de agradecer a Bia pelo convite para participar daqui, dessa mesa e desse debate. A gente muitas vezes tem a sensação de que existem interesses muito desalinhados nessa discussão, e a verdade é que acho que estamos todos, a sociedade civil organizada, a sociedade empresarial, o próprio governo, procurando achar qual que é o denominador comum e o que seria o cenário ideal em termos de uma legislação no Brasil a respeito da proteção de dados pessoais. Concordo com a colocação inicial da Flávia a respeito da importância do Brasil ter o debate, o fato que esse debate já está bastante maduro no país, já temos muitos princípios e conceitos em comum, e, sem dúvida nenhuma, a gente precisa avançar.
No entanto, eu acho que é muito importante a gente olhar para esse debate não como um debate no sentido de precisamos ter esse debate sobre a ótica somente da proteção dos direitos individuais, e, sem dúvida nenhuma, essa proteção ela é absolutamente essencial para balizar o que nós queremos da legislação de proteção de dados pessoais, mas a gente precisa também olhar para todo o ecossistema, né? A gente olhar para a discussão de proteção de dados pessoais somente sobre a ótica individual, sem considerar também a ótica dos outros agentes desse mercado, dos pequenos e grandes empreendedores que justamente estão colhendo dados para conseguir inovar, conseguir trazer desenvolvimento econômico, conseguir trazer inclusão social, inclusão digital por meio desse trabalho é importante. E a função de uma lei de proteção de dados é conseguir proteger a todos. Conseguir proteger aquele que coleta dados e que trata os dados e, com base nesse tratamento, inova, mas para que ele faça isso com responsabilidade e garantindo que, em nenhum momento, seja desrespeitado a expectativa e o direito do titular dos dados, que somos todos nós que participamos desse ecossistema. E eu queria fazer um gancho com o painel que foi organizado pela Brascom na terça-feira, onde um dos palestrantes, acho que contextualizou muito bem essa discussão, ao falar, a gente tem que ter a discussão a respeito de dados pessoais, olhando o contexto maior do que a gente vive hoje. Hoje a gente vive um cenário de inteligência artificial, a gente vive um cenário de internet das coisas, a gente tem até a gente está enfrentando a construção, né, de um plano nacional de internet das coisas, a gente vive um cenário de big data e a gente vive um cenário onde hoje se coleta muita informação, se coleta muito dado e a gente mal começou a tirar os benefícios disso. Existem alguns estudos de consultorias internacionais que indicam que somente 5% dos dados até hoje coletados, de fato, são trabalhados, se cria negócios, se cria soluções, se cria inovação em cima dele. Então, a gente ainda tem um mundo desconhecido com relação a esses dados. E o uso, muitas vezes, são inovações absolutamente essenciais e importantes para a sociedade. Não é uma inovação focada simplesmente na exploração econômica daquele que inovou, do empreendedor, mas é algo que beneficia a todos nós. Né? Uma solução de Big Data que, por exemplo, monitora a tendência de disseminação de uma doença, como aconteceu com o Zika, é algo absolutamente incrível. É incrível em termos de política pública, é incrível em termos de instrumentos para que nós, como indivíduos, possamos escolher aonde vamos viajar, aonde queremos nos proteger, para que mulheres grávidas não vão para situações de risco. Então, todos nós colhemos os benefícios de uma inovação baseada em dados. Nós temos também algumas pequenas startups brasileiras com produtos incríveis para, por exemplo, diminuir índice de infecção hospitalar baseado em Big Data, em coleta de dados. Nós temos soluções muito interessantes para a detecção de câncer em tempos muito inferiores, baseados em coleta de dados de Big Data. Nós temos um mundo novo em termos de agricultura de precisão, por exemplo. E uma queda substancial em termos de desperdício de agrotóxicos e queda no desperdício dos alimentos, tudo baseado em solução de Big Data, em aproveitamento do solo e informações que vêm sendo geradas. Então, a gente precisa olhar para todos esses usos e pensar, a coleta dos dados nesse contexto, ela realmente é prejudicial? Será que eu preciso ter tantas amarras nessa coleta? Será que a legislação de proteção de dados pessoais, da forma como hoje ela é posta, ela faz sentido nesses novos contextos? A gente tem, por exemplo, estudos da Cisco, que mostram que, em 2020, nós teremos 50 bilhões de equipamentos conectados no mundo. Nem todos esses equipamentos permitem que, de fato, exista uma interface do usuário daquele equipamento para ele
por exemplo, consentir com a coleta dos seus dados. Como é que a gente faz isso nesse contexto? Será que nós não conseguimos utilizar mecanismos e contextos diferentes e distintos das referências que nós vimos utilizando até hoje para, num cenário de internet das coisas, num cenário de mundo conectado, num cenário de coleta quase obsessiva de dados, a gente conseguir garantir que todos os direitos humanos e todos os direitos fundamentais dos titulares do dado sejam observados, mas, ainda assim, que essa observância não implique numa inviabilidade do próprio processo de inovação. E é essa provocação que eu gostaria de trazer, no sentido de que a discussão no Brasil até o momento, ela foi muito pautada pela experiência europeia, pela legislação europeia, tanto o GDPR original, como a revisão que entra em vigor o ano que vem, e, sem dúvida nenhuma, ela tem os seus méritos. E acho que, em termos de pontuação dos princípios, ela faz muito bem em termos de procurar preservar os direitos individuais e os direitos humanos do cidadão na rede. Mas a questão é, com as amarras que ela carrega e que já vem num mundo muito anterior a esse que eu procurei descrever agora há pouco, será que faz sentido a gente importar os mesmos conceitos da forma como lá eles estão colocados, ou nós estamos numa oportunidade única de não inventar uma jabuticaba, mas da gente conseguir evoluir na legislação de proteção de dados que se tem na Europa, procurar inspiração em outros modelos, porque é importante que se fale que a legislação e a regulamentação de proteção de dados no mundo, ela não é uma dicotomia Europa versus Estados Unidos, como muitas vezes a gente discute. Existem vários países no mundo com boas ideias e com ideias não tão boas assim. A gente pode se inspirar em outras legislações e procurar inovar. E aqui eu gosto muito de algo que começou a aparecer no GDPR, e que a gente não tem tão bem refletido na nossa legislação no Brasil, pelo menos nas que hoje estão por aí, que é: vamos honrar aqueles princípios, mas vamos rever os conceitos. Vamos trazer uma abordagem mais baseada no risco. E o que eu quero dizer com isso? Eu coletar os dados da Flávia não necessariamente é algo negativo. O problema é eu usar esses dados de alguma maneira prejudicá-la. Será que a gente não consegue rever a definição de dados pessoais e a definição de dados anônimos para a gente parar de trabalhar com um cenário que ou é branco ou é preto? Nós temos muitos tons de cinza entre esse branco e o preto, no sentido de dados que, em última análise, eles podem até identificar uma pessoa, mas que podem ser utilizados num contexto e com mecanismos de segurança e mecanismos que garantam algum nível de anonimização, mas que não chega a anonimizar o dado naquela definição clássica de dado anônimo, aquele que nunca pode se reverter e servir ao propósito de identificar um indivíduo, mas que, num contexto utilizado de maneira anônima e sem trazer qualquer prejuízo àquele titular do dado, eu talvez não precise ter o escopo tão restritivo de proteção como nós temos hoje na legislação que está posta. E, da mesma forma que eu tenho isso, é lógico que eu preciso calibrar isso na outra ponta. Calibrar no sentido de trazer a responsabilização para aquele que lida com o dado e para aquele que faz o tratamento do dado, para que, caso ele não honre com a finalidade da coleta daquele dado, com a expectativa do titular com relação ao tratamento do dado, caso ele não zele pela devida guarda, haja um vazamento, que aquela falta de cuidado seja, sem dúvida nenhuma, objeto de uma investigação e de uma sanção, se ele tiver agido de uma maneira negligente. Mas penso eu que, para a gente conseguir, de fato, ter um ecossistema indutor dos negócios, receptivo dos startups, e que a gente possa fazer com que o Brasil, de fato, se destaque numa economia digital e no contexto de uma economia baseada em dados e que tem tanta oportunidade para a inclusão social e digital dos empreendedores brasileiros e da sociedade brasileira, que a gente traga uma nova abordagem a essa discussão.
E sempre é importante, acho que o pilar nessa discussão a respeito da legislação de proteção de dados pessoais, e que muitas vezes é esquecido ou não é colocado numa posição de tamanho destaque, que eu gostaria de propor ao grupo, é a questão da confiança. O ecossistema digital ele só funciona a partir do momento que todos conseguimos confiar nesse sistema, que nós conseguimos confiar que as empresas tratarão os dados de maneira íntegra e que elas terão as consequências e as responsabilizações se não o fizerem, né? Então, por isso mesmo que nós termos um incentivo a medidas de corregulação, ou mesmo as medidas de privacy by design, de na própria desenvolvimento do produto, nós conseguirmos trazer instrumentos para garantir a proteção de dados, é algo muito mais efetivo e muito mais indutor do desenvolvimento do que a gente ter conceitos rígidos na lei. E, só para finalizar, compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi alguns meses atrás, que se chamou Design Jam. Eram 50 desenvolvedores de software que foram colocados numa sala. Eles foram apresentados com os princípios da legislação, o porquê de ser tão importante a proteção dos dados pessoais. Eles foram apresentados com os contornos regulatórios que hoje se discute no Brasil a respeito de proteção de dados pessoais, as formas de consentimento para coleta e tratamento dos dados. E depois foram montados alguns grupos, cada grupo recebeu um desafio, que era desenvolver um aplicativo para diferentes setores, o sistema financeiro, do sistema de saúde, sistema de transporte, e cada um deles tinha que desenvolver um aplicativo que atendesse os princípios da legislação de proteção de dados. Todos os grupos desenvolveram aplicativos incríveis, todos que deixavam o usuário absolutamente consciente do porquê o dado estava sendo coletado, em que contexto o dado estava sendo coletado, em que contexto o dado estava sendo usado e como é que o que seria a implicação dele retirar a autorização para a coleta de um determinado ou não. E nenhum dos aplicativos era aderente ao conceito de consentimento hoje existente. Então, esse exemplo é um exemplo simples, mas que nos faz pensar em que medida a gente não deve focar mais na questão principiológica e deixar que uma parte dessa construção seja algo que a gente faça com a própria tecnologia ao longo do tempo. E penso que uma parte desse desafio da proteção de dados pessoais venha de uma legislação principiológica e acolhedora de todos esses princípios, mas também da educação e do engajamento da sociedade empresarial na incorporação desses conceitos. Se a gente engessar demais na legislação, nós acabaremos tendo empecilho para o nosso próprio desenvolvimento econômico-social. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Suas considerações são bastante relevantes, mas o nosso receio é que, sem observância de uma forma mais rígida a respeito de princípios, como você mesmo falou, princípios como o princípio da finalidade, o princípio da proporcionalidade, e tudo sob a perspectiva de que existem dados sensíveis, né, que devem ser protegidos com uma maior força para evitar um uso arbitrário, né, usos abusivos desses dados, que tem levado, né, na prática, a gente conhece muitos casos, mesmo nos países onde a legislação, na sua avaliação, ela é mais dura, mais rígida, né, que tem levado a abusos, a usos abusivos e violações de direitos fundamentais e discriminação, né, indesejada, é que a gente tem reforçado os princípios e dispositivos no projeto de lei, especialmente o 5276, que traz e revela as garantias que a gente entende que são necessárias. Então, eu vou passar a palavra para Miriam Wimmer, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, representando o governo nessa mesa. Obrigada, Miriam. Muito obrigada, Flávia. Boa tarde a todos vocês.
Agradeço muito o convite para compor esse painel, contribuindo para a configuração multissetorial da mesa, representando o governo e também o gênero feminino. Eu queria começar falando que a minha fala hoje se dá a partir da perspectiva do MCTIC, um ministério que tem no seu DNA uma visão voltada para a inovação, para o desenvolvimento de modelos de negócios, e que tem estado fortemente engajado na formulação de políticas públicas para a transformação digital. E aí, em particular, eu falo do trabalho realizado na CEPIM, um esforço que nós temos feito nos últimos meses, é construir uma estratégia para lidar com a transformação digital que acontece tanto no âmbito do governo, então a importância de que o governo se torne mais digitalizado na prestação de serviços públicos, nos mecanismos de participação social, também no oferecimento de dados abertos, como também a transformação que se opera na economia a partir do surgimento de novos modelos de negócios, de fenômenos como a internet das coisas, da crescente importância das plataformas digitais, dos marketplaces digitais também. E o esforço que nós temos feito, então, é tentar compreender essas transformações que se operam em tantos níveis e trabalhar para gerar um ambiente propício, um ambiente habilitador para que essa transformação digital transcorra de maneira positiva, para que possamos capturar os benefícios dessa transformação. Ao longo destes últimos meses, o MCTIC, em parceria com 9 órgãos de governo e em diálogo com mais de 40 entes públicos, trabalhou para construir esse documento, que foi colocado em consulta pública entre 1º de agosto e 20 de setembro deste ano. Se chama Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, e ele busca identificar, a partir de 9 diferentes eixos, que vão desde infraestrutura, passando por pesquisa e desenvolvimento, educação, dimensão internacional, e também a ideia de confiança no ambiente digital, dentre outros temas, traçar um diagnóstico de onde estamos, uma visão de onde queremos chegar, e identificar ações estratégicas que nos auxiliem a chegar a esse cenário desejado. Isso é um esforço que ele está muito harmônico com discussões que acontecem em outros lugares do mundo. A gente tem se apoiado fortemente em indicadores de competitividade, produtividade, de inclusão, de resultados na educação. E o que nós temos visto é que existe uma forte correlação positiva entre países que adotam a tecnologia digital de maneira mais intensa nos seus processos produtivos, nas suas, enfim, ações de governo, com os grandes indicadores que os países medem, né? PIB, renda, competitividade, produtividade. O Brasil é um país que não está longe de estar na dianteira desses rankings internacionais. Na verdade, a gente vem de uma tendência de queda, né? Decorrente muito da nossa ausência de um ambiente robusto para lidar com inovação, com sofisticação no campo de negócios, e que se reflete também em outros indicadores de natureza mais social, né, inclusive voltados para a educação. A gente tem observado que muitos países, especialmente os países que são vistos como exemplos, como líderes na seara digital, têm se preocupado em construir as suas estratégias digitais, tentando articular as diferentes políticas públicas na seara digital e imprimir uma visão estratégica a eles. Nós também temos nos engajado nesse esforço, em harmonia com discussões que acontecem em fóruns como o BRICS, como o CEPAL, como o OCDE e também no G20. E, com base nisso, nós construímos este documento, e eu queria me referir especificamente a um dos eixos que trabalhamos, que é a ideia de confiança no ambiente digital. Foi uma expressão também usada pela Ana Paula na fala dela. A ideia de confiança, do nosso ponto de vista, é uma ideia ampla, multifacetada, que se refere não apenas à tradicional ideia de combate a crimes cibernéticos ou defesa cibernética, mas também a um ambiente de proteção e respeito a direitos fundamentais, a direitos do consumidor e a direitos ligados à personalidade, como são aqueles ligados à privacidade, à inviolabilidade da vida privada, à intimidade. Então, a partir disso, neste documento, a gente desenvolveu um conjunto de visões, de ações que foram colocadas em consulta pública e que estão agora sendo retrabalhadas, que buscam justamente compreender o importante papel dos dados nessa nova economia. Então, quando a gente fala de novos modelos de negócio, a gente fala basicamente de uma economia baseada em dados, um mundo de dispositivos conectados. Esse elemento que também é muito importante quando se fala em transformação digital no governo, tanto quando se fala, por exemplo, em dados abertos, como também quando se fala em mecanismos de transparência e participação, e que no eixo da confiança é refletido, então, tanto na discussão sobre proteção de direitos, segurança e defesa.
E aqui eu acho que vale fazer uma pausa na minha exposição para mencionar, enfim, algumas informações que certamente estarão presentes também nas demais falas. A gente vivencia um momento de crescentes fluxos globais de dados, mas crescentes, assim, muito crescentes. Tem relatórios interessantes produzidos por entidades como a McKinsey, por exemplo, que indicam que, ao passo que anteriormente a gente tinha um fluxo muito grande de bens, serviços, finanças, os fluxos de dados crescem numa curva muito mais acelerada que os demais. Salvo engano, teve um crescimento de 40 e tantas vezes nos últimos 7 anos, enfim, não estou com os dados aqui na ponta da língua. Transformando-se num cenário em que, efetivamente, o novo motor da economia global são os dados pessoais e os não pessoais. Isso associa-se a um cenário de evolução tecnológica muito acelerado, né? Então, de um lado, um mundo hiperconectado, com dispositivos de todas as naturezas nos nossos corpos, nos ambientes, nos veículos que dirigimos, que capturam dados, que coletam dados, que são capazes de tratar dados. De outro lado, uma explosão na capacidade de armazenamento e processamento desses dados, né, gerando modelos de negócios baseados em Big Data e na coleta ubíqua de dados, como eu mencionei. De modo que, do nosso ponto de vista, ao reconhecer que dados são um elemento estratégico para o crescimento econômico do país, há uma necessidade muito grande de se atribuir segurança jurídica quanto à forma de uso, de coleta, de tratamento desses dados. Segurança jurídica tanto para as empresas que querem explorar modelos de negócio, como também para o cidadão, que é o titular de seus dados pessoais. A gente entende que os projetos de lei que estão hoje no Congresso vêm já de longas etapas de discussão e acredito que ainda terão muitos desdobramentos nessa caminhada, né, até que os PLs se encontrem. Hoje temos discussões tanto na Câmara quanto no Senado. E, do nosso ponto de vista, é muito importante que esses PLs busquem atingir um ponto muito delicado de equilíbrio entre a garantia de proteção de direitos e o incentivo à inovação e à viabilização de modelos de negócios que são também característicos dessa economia digital, que é global e da qual o Brasil participa de forma mais periférica. Assim como a Ana Paula mencionou, a gente tem também a visão de que é muito importante que haja um engajamento forte e profundo da indústria na viabilização dessa proteção de dados. Porque, falando de maneira muito franca, mecanismos que requerem, que confiam plenamente em ideias como consentimento do cidadão são, do meu ponto de vista, bastante frágeis. A gente consente com tudo. A fadiga do consentimento é uma expressão já muito conhecida na literatura e nos estudos sobre o assunto. De modo que a incorporação dessas ideias de privacidade e segurança por design, na própria formulação dos aplicativos, dos dispositivos e dos modelos de negócios, é, do nosso ponto de vista, um pré-requisito para a eficácia da lei. A gente trata aqui de um cenário em que existe uma fortíssima assimetria de informações entre o poder público e o setor empresarial, o poder público sempre muito atrás, para que fique claro, a assimetria nesse sentido, nós sabemos menos, de modo que o incentivo, por exemplo, a privacy by design, a códigos de conduta privados que possam ser referendados ou aprovados ou discutidos com o poder público, boas práticas globais, harmonizadas internacionalmente, nos parecem ser mecanismos muito importantes que caminham na direção da segurança tanto para as empresas como também para o usuário. Dito isso, a gente tem reforçado e tem reconhecido a importância de aprovação de uma legislação sobre esse assunto e da identificação de uma instância, identificação ou criação, enfim, essa é uma discussão eminentemente orçamentária nesse momento, para tratar do tema também com a lógica de dar segurança jurídica. A Ana Paula mencionava a ideia de uma legislação principiológica, high level, que não cai na tentação de entrar nos detalhes. Eu acredito que uma legislação desse tipo tem chance de ser bem-sucedida se a gente tiver uma clareza sobre quem vai interpretá-la, quais serão os vetores de interpretação dessa legislação, para que também não caiamos numa situação de judicialização intensa desse tema, que é uma coisa ruim para todos envolvidos. Dito isso, é uma discussão que está no Congresso. A gente entende que é um quebra-cabeças muito complexo, cada conceito que você mexe um pouquinho gera repercussões sobre os demais. Então, falar, por exemplo, de legítimo interesse requer discutir legítima expectativa, falar de dado anônimo requer discutir definição de dado pessoal e assim por diante. Uma discussão muito complexa na qual nós, né, temos estados envolvidos nos últimos anos e do ponto de vista do MCT, é muito importante que a discussão se aprofunde e que a gente, no curto prazo, tenha uma legislação que seja adequada e bem calibrada. Obrigada, Flávia.
Obrigada, Miriam. A gente, digo, nós, entidades da coalizão, especificamente com relação ao tema do consentimento, nós temos nos preocupado um pouco com algumas declarações de representantes do governo, no sentido de, por exemplo, criticar como está, no artigo 7º do Marco Civil da Internet, a previsão de consentimento, que deve ser expresso e informado, né? E que, na nossa opinião, diante até da informação que você passa, do crescente utilização e transferência de dados, inclusive internacionais, e se a gente quer, nesse cenário, manter a confiança, no ambiente de confiança, a gente entende que o consentimento é uma premissa. É difícil a gente defender e sustentar a confiança num ambiente onde nós, né, que somos os titulares desses dados, não tenhamos a oportunidade de consentir e de poder ter poder sobre o uso desses dados. Então, esse é um dos outros, entre tantos aspectos que a campanha Seus Dados São Você tem defendido. Eu passo, então, a palavra para o Lucas Teixeira, da Coding Rights, representando, então, o terceiro setor. Obrigada, Lucas. Boa tarde, agradeço por essa plateia cheia aqui, todo mundo comparecendo. Eu sou o Lucas Teixeira, trabalho na Coding Rights, que é uma organização baseada no Brasil, liderada por mulheres, que tenta lidar com o tema da tecnologia, política, direito, tentando expor e propor soluções, intervenções em desequilíbrios de poder, né, especialmente os de gênero e os relacionados a Norte e Sul global. A gente participa desde o começo da campanha Seus Dados São Você, estamos com a coalizão evidenciando e trazendo esses debates sobre proteção de dados. E não sei se todo mundo aqui, imagino que muita gente não esteja tão familiarizada assim, com o debate dos dados pessoais. E é uma coisa que a gente tenta trazer também, explicar para um público maior do que o geralmente restrito a pessoas que lidam com a área do direito, né? O que são esses dados que são invisíveis, que a gente está trocando o tempo todo sem saber. E uma das plataformas que a gente criou de bastante sucesso para trazer esse tema é o Chupadados. Você pode entrar em chupadados.com, e a ideia é que o Chupadados ele é uma entidade que ele possui os nossos aparelhos, ele está por todo lugar, e ele se alimenta das nossas informações, né? A gente já escrevia sobre privacidade, sobre vigilância, mas sempre ficava uma coisa meio... estão te vigiando, estão te monitorando, e a pessoa média não conseguia se enxergar nesse debate. E aí, no Chupadados, a gente traz narrativas jornalísticas em cima de pautas como, por exemplo, aplicativos de ciclo reprodutivo, que chamam de menstrual apps, né? Que tipo de dados eles coletam? Como ele, além de coletar dados de períodos de menstruação em si, mas também dados sobre o humor da mulher, sobre o que ela fez no dia, que tipo de... se deu alguma coisa na pele. Esses aplicativos, por exemplo, passam a pedir uma série de informações que a gente tenta explicar como esses dados... Temos o card nos Chupadados. Tem um card? Tá nos slides? Então, a gente vai mostrar os cards aí também da campanha. E aí, com esse tema, a gente agora fez um artigo sobre crianças, né, chamado Quem Leva Seus Filhos para Passear na Internet? Os Chupadados, trazendo questões como as crianças estão usando o YouTube como plataforma de entretenimento, às vezes até sem atingir a idade mínima, que supostamente seria 13 anos, mas uma vez lá dentro ele passa a ser alvo de várias forças de propaganda mesmo, assim, de venda de produtos. E nessas plataformas que a gente começa a ser... por todo lugar tem essas plataformas que oferecem serviços gratuitos, que a gente pode se inscrever lá e começar a usar, e a gente não entende como elas se financiam, né?
E elas se financiam, em sua maioria, justamente coletando e vendendo dados sobre as nossas vidas, que quando você pega um dado em específico, eu acessei um site tal, eu me interesso por tal coisa, eles não parecem ser muito úteis. Assim, tudo bem, estou ganhando um serviço super maneiro, pode pegar meus dados. Mas não, a gente, em vez de ver esses serviços em isolado, a gente começa a notar, através das matérias, através de pesquisa, que isso, na verdade, é uma rede de empresas que trocam e vendem dados e começam a montar perfis bem elaborados, às vezes bem precisos, às vezes não precisos, sobre quem é você, sobre o que você faz, quais são os seus interesses, qual o seu tipo de entretenimento, quais as questões de saúde que te preocupam, se você tem filho, se você não tem, se você está grávida. É um artigo que a gente tem também no Chupadados sobre como você, sendo uma mulher grávida e usando a internet, de repente aprendem que você está grávida e começa a surgir propaganda de tudo que é lugar, de creme, de não sei o quê, de crianças e tudo mais. E tentar trazer isso para a população para gerar conhecimento e as pessoas entendam melhor. Né? Da mesma maneira, a campanha Seus Dados São Você, por uma lei de proteção de dados pessoais, é para trazer isso também no aspecto legal, no aspecto jurídico, as pessoas e organizações, né, de defesa do consumidor, de defesa de direitos humanos e etc., terem meios de controlar esse monstro, essa entidade chamada Chupadados, que está cada vez mais presente na nossa vida e cada vez sabendo mais sobre a gente. Assim. Se a gente pega determinadas empresas grandes aí do setor de tecnologia, a gente começa a ver que eles acumulam vários serviços de várias esferas da nossa vida, e isso está começando a ser... Está começando não, né? Já está tudo linkado e a gente está cada vez alimentando mais, e isso está cada vez mais definindo o que a gente vai consumir na internet, o que vai ser apresentado para a gente em anúncios, que opções vão ser apresentadas para a gente, qual o valor de um produto que vai aparecer numa loja, qual o valor de seguro que vão oferecer para a nossa vida ou para o nosso carro. E não se tem um debate. A gente está tentando trazer esse debate para trazer uma vida menos em bolha, assim, das nossas ações definirem o nosso futuro e nós termos o que se chama de autodeterminação informativa, né? De nós estarmos realmente no controle das nossas informações, sabendo o valor que elas têm e tendo, não abolindo totalmente a troca de dados na nossa vida, mas tendo condições tanto de saber escolher, quanto de ter amparo legal para poder escolher e fazer os direitos valerem nessas escolhas. Né? Uma questão, por exemplo, bem urgente assim, com relação a dados pessoais, internet, e que toca bem profundamente nas pessoas, é a questão de eleições, por exemplo, que vem aí as eleições de 2018. Não sei se vocês conhecem uma empresa que chama Cambridge Analytica, por exemplo, que é uma empresa, eu não sei se ela é inglesa ou se ela é norte-americana, mas ela trabalha justamente pegando esses dados todos que você dá sobre você preenche teste no Facebook, você dá suas informações, eles compram, existem empresas que chamam data brokers, que vendem esses dados, e eles conseguem montar um perfil psicológico seu e direcionar determinadas propagandas políticas de acordo com o que ele enxerga sobre o seu perfil psicológico. Qual tipo de propaganda vai te atingir mais numa campanha de eleição, por exemplo? Existem algumas investigações, alguns artigos de que essa empresa foi, por exemplo, fundamental ou teve bastante influência na vitória do Donald Trump e na vitória do Brexit, por exemplo, que foram duas campanhas que foram clientes dessa mesma empresa. Em que medida coisas que a gente está fazendo que a gente nem nota, como, por exemplo, ir num supermercado ou numa farmácia e fazer um cadastro de fidelidade para comprar um remédio, um produto com desconto. Esse tipo de informação é uma informação que pode estar mergulhando nessa rede de empresas de dados, e uma vez lá dentro, se você não tem nenhum tipo de garantia de para onde esse dado vai, quais são as limitações, isso começa a ser um vale-tudo em que quem sai perdendo quase sempre somos nós. Né? E aí a gente vem defender, enfim, uma lei forte de proteção de dados pessoais, que traga alguns conceitos que são bem importantes. Né? O conceito de dados sensíveis, que são aqueles que expõem
Nossas preferências políticas, nossas condições de saúde, nossas características raciais, sociais, socioeconômicas, todo esse espectro de informações que são bem íntimas nossas e que podem ser muito facilmente deduzidas a partir desses dados. A questão de anonimização de dados também é muito importante. O processo de anonimização ele é você pegar um conjunto de dados e transformar eles de modo que você não possa mais identificar as pessoas que estão sendo descritas por aqueles dados. Então, um exemplo clássico é você ter prontuários médicos e você conseguir tirar as pessoas dali e ficar só com os dados de cada uma e poder trabalhar em pesquisa, enfim, comercialmente em cima desses dados. A princípio parece muito fácil, você tira o nome, tira o CPF, sei lá, e aí pronto, né? Mas, na verdade, o buraco é muito mais embaixo. Um estudo clássico já antigo nos Estados Unidos viu que somente através da data de nascimento, do gênero e do CEP, né, o zip code de lá, você consegue identificar unicamente 87% dos habitantes dos Estados Unidos. Isso com esses 3 pontos, né? Isso também contando que o gênero, no caso, era binário. Você começa a aumentar a granularidade desse tipo de dados assim, e começar a juntar mais, é muito fácil você identificar pessoas em bases de dados. Tem uma frase famosa de um pesquisador chamado Arvind Narayanan, que trabalha com anonimização, de que, existem 6 a 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, são só necessários 33 bits de informação para você identificar unicamente uma pessoa. Uma quantidade muito simples de dados pode fazer isso. Se você pega, por exemplo, a pessoa mora na Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso aí tem muitas pessoas que moram na Tijuca. Ou a pessoa se interessa por mitologia. Existem uma quantidade gigante de pessoas que se interessam por mitologia. A pessoa assiste, sei lá, Orange is the New Black. Existe também uma quantidade gigantesca. Só que quantas pessoas assistem Orange is the New Black, moram na Tijuca, se interessam por mitologia e compram um determinado remédio na farmácia? Você pega 4 pontos de dados que parecem bem inocentes e você consegue juntar eles e identificar essas pessoas, tanto offline quanto online. E é muito importante ter mecanismos de anonimização que sejam garantidos. Assim, existem tecnologias avançando para tornar esse processo mais seguro, e isso é um ponto muito importante da lei também. Concluo aqui minha manifestação por enquanto. Obrigada, Lucas. Queria só reforçar aqui a preocupação que nós temos, especialmente na Proteste, por conta de não se limitar devidamente, não se estabelecerem parâmetros, né, devidamente para a coleta e o tratamento de dados diante desse mundo de algoritmos aí que joga a gente em determinadas bolhas e que podem influenciar o nosso direito de escolha, né, como consumidores e como cidadãos também, por conta das possíveis influências políticas que você ressaltou. Eu passo, então, a palavra para o Renato Leite Monteiro, do Mackenzie, representando aqui o setor acadêmico. 10 minutos, Renato. Queria agradecer que ser professor não é fácil. A gente dá 20, 30 horas de aula por semana e no meio do semestre a gente já está rouco. Quer dizer, no começo do semestre. Me apresentar, meu nome é Renato Leite, eu sou professor de Direito Digital do Mackenzie. Gosto de fazer esse jabá, que até onde eu tenho conhecimento, o Mackenzie é a única faculdade de Direito do país em que o curso de Direito Digital ele é obrigatório na graduação. Então, a maioria dos temas que a gente está discutindo no evento, no fórum, nós discutimos durante o semestre no Mackenzie. Isso me lembra que eu tenho lançar nota de cerca de 700 alunos até segunda-feira, mas ainda bem que é feriado em São Paulo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou me valer de alguns comentários que já foram feitos na mesa para abordar alguns temas para tentar mostrar que eles não são excludentes e que a gente não precisa ter um posicionamento binário e sim harmônico e, da mesma forma, construir uma regulamentação de proteção de dados que é forte. E eu vou começar falando da ideia do conceito de dado, pessoal.
Acho que a gente não falou aqui, eu vejo que a gente tem muitos estudantes, e o conceito de dado pessoal, de uma forma que é falada reducionista ou expansiva, ele é uma informação que é direta ou indiretamente relacionada a uma pessoa natural. Não é só aquela informação que identifica essa pessoa direta ou indiretamente. E aí nós temos nos projetos de lei, nós temos alguns conceitos diferentes que limitam o que seria o âmbito de aplicação na norma. No final, o que o conceito de dado pessoal determina é quando a lei deverá ou não ser aplicada. E é um dos comentários que foi dito aqui, logo no começo, aqui pela Ana Paula, é que talvez num ambiente de inteligência artificial, de big data, de machine learning, de um uso massivo de dados, fosse interessante flexibilizar o conceito de dados pessoais para que não se torne um entrave à inovação. Eu acredito que não, partindo da ideia que o conceito vai determinar o âmbito de aplicação da norma, e que também foi dito aqui que a gente poderia ter uma norma que ela é principiológica em vez de determinar regras, isso poderia ser excludente. Se eu tenho uma lei que é meramente principiológica, eu posso ter aqui um conceito de dados pessoais que ele é bem amplo, porque eu somente vou aplicar aqui questões principiológicas. E se eu posso ter uma lei que ela é mais específica por ter regra, mas e não só princípios, aí eu entraria na questão de eu vou diminuir o âmbito de aplicação da norma. A questão aqui é que hoje, usando as mesmas tecnologias que foram mencionadas aqui, quase tudo pode ser considerado dado pessoal. E isso devido ao processamento. Isso não significa que vai haver um entrave no uso do que pode ser feito esses dados. E essa possibilidade de entrave foi muito mencionado, que seria o caso de a gente trabalhar numa ideia de risco em confiar nas empresas, e aqui é para que houvesse uma punição, eventual punição a posteriori, pelo uso indevido de dados pessoais, tratamento de dados pessoais. Eu acho isso ótimo, mas não só isso. Fica difícil somente trabalhar sobre o eixo da confiança quando nós temos, por exemplo, escândalos como o do Equifax, nos Estados Unidos, em que os dados de quase toda a população americana vazaram em uma empresa que tinha como core business justamente utilizar e compartilhar dados pessoais. Um dos core business da empresa era justamente garantir proteção a esses dados, porque era o principal ativo delas. E a ideia de risco é somente confiar nas empresas e não haver uma intervenção muito grande, ela também poderia não se coadunar tanto com a que foi mencionada aqui de Privacy by Design. A criação do Privacy by Design foi disso justamente, olha, é necessário de uma forma intervir até mesmo o desenvolvimento da tecnologia para que ela possa garantir melhor a proteção desses dados pessoais e não simplesmente deixar para que empresas escolham como deve haver ou não esse fluxo de dados. E é importante mencionar que os PLs que estão em discussões hoje, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, eles tratam do risco. Eu não lembro o número aqui de cabeça, mas a palavra risco ela é mencionada N vezes no PL 5276. Inclusive, um dos principais documentos e metodologias colocados no PL 5276 é o que a gente chama de relatório de impacto à privacidade, que é um relatório de análise de risco. É justamente para verificar se aquela metodologia de tratamento de dados ela traz ou não um risco para os direitos individuais do titular dos dados. E dependendo do tipo de tratamento que será feito, esse relatório ele deve ser ou não aprovado pelo regulador, que seria essa autoridade de proteção de dados pessoais. Então, sim, o nosso projeto, a discussão, ele já tem essa ideia de risco embutida nele. A gente não precisa somente delegar, colocar o risco somente nas empresas, e sim ter algo harmônico. E eu pulo aqui para o segundo ponto, que é a ideia de consentimento, e que foi mencionado aqui algo que já é comum, que seria a fadiga do consentimento, e realmente existe a fadiga do consentimento. Mas não significa que, porque existe a fadiga do consentimento, se existe aquela ideia de todo mundo dar o sim e não ler a política de privacidade, que a gente tem que abolir o consentimento. Não. O consentimento ele continua sendo aqui o eixo principal, porque o consentimento,
fazendo um pouco um jabá, os seus dados são você, o consentimento é a pessoa, se dá para colocar aqui, tá? Dos dados são você. O que, partindo do princípio da autodeterminação informacional, que é um dos pilares do PL 5276, que está na Câmara dos Deputados. E aí eu utilizo aqui as palavras que o Bruno Bione já mencionou algumas vezes, que a gente tem que utilizar o momento de todas essas tecnologias, principalmente internet das coisas, para repensar como o consentimento deve ser feito e não simplesmente abolir o consentimento. Foi mencionado aqui pela Ana Paula o Design Jam. Eu estive também no Design Jam. E a ideia no Design Jam não era abolir o consentimento, significa repensar como obter esse consentimento. E o consentimento, quando está no PL 5276, ele é apenas uma das 9 hipóteses que a gente chama de bases legais para o processamento de dados pessoais. Uma outra base legal, e numa outra redação que está agora sendo discutida, nós temos 11 bases legais. Então, realmente, o consentimento é apenas uma delas. A gente não precisa se valer. O que é necessário é haver sempre uma base legal para o processamento de dados pessoais. Uma delas seria o legítimos interesses, que seria uma possibilidade de tratar os dados pessoais para outras finalidades sem obter o consentimento ou sem obter um novo consentimento. Mas os legítimos interesses, ele não pode ser um cheque em branco, ou, outra expressão que a gente já mencionou, uma bala de prata que possa permitir que empresas e governos possam tratar dados pessoais para toda e qualquer finalidade. Já ouvi vários números em que disseram que hoje, principalmente no contexto europeu, onde existe o Instituto de Legítimos Interesses, cerca de 80% a 99%, números eu já ouvi de todas as naturezas, do tratamento de dados pessoais se valeria no legítimo interesse. Mas o legítimo interesse, sendo feito de forma adequada, como está no PL, como está na regulamentação europeia, ele obriga um teste de proporcionalidade e adequação que é muito forte, e até mesmo em favor do titular, porque o consentimento, da forma como ele existe hoje, ele coloca o risco no titular, porque ele simplesmente aceita tudo. E quando a gente está passando por uma ideia de legítimo interesse, a gente coloca o risco também no responsável pelo processamento. Mas esse risco não é simplesmente um risco que pode ser qualquer um que vá assumir, ele tem que ser um risco aceitável. Foi dito aqui também que que não necessariamente a gente precisa ter essa briga entre os modelos regulatórios dos Estados Unidos e Europa, e que a gente poderia utilizar essa oportunidade para ver que outros modelos poderiam se adequar ao Brasil. E é interessante mencionar isso, porque o próprio Estados Unidos, nesse momento, diante de vários vazamentos, de vários escândalos no uso indevido de dados, Cambridge Analytica, Equifax e outros, eles já repensam o seu próprio modelo regulatório. Eles pensam que é necessário ter uma lei federal, como se discute hoje no Brasil, para proteger dados pessoais. E é engraçado que também na ideia da confiança, que a gente coloca aqui, que seria uma aplicação de punição a posteriori, os Estados Unidos, ele através do seu suposto regulador de proteção de dados, o Federal Trade Commission, quem aplica as penas mais altas do mundo. Penas essas que chegam na casa dos quase 30 milhões de dólares. E aí, quando nós temos o modelo brasileiro que está sendo discutido, no último relatório do PL 330, a maior pena que foi colocada lá foi justamente de 100 salários mínimos. Eu até fiz uma conta rápida aqui. Hoje, a pena de 100 salários mínimos para o uso indevido de dados pessoais seria, no Brasil, de R$ 93.700. Ou seja, se a Equifax estivesse hoje no Brasil e vazasse o dado de 150 milhões de brasileiros, se o PL 330 hoje virasse a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela levaria uma multa de R$ 93 mil. A GDPR, que é a regulamentação europeia, ela traz uma multa de 4% do faturamento global da empresa. A multa ela serve como um deterrent, ela serve justamente como um incentivo para que haja melhores práticas. Eu não acredito que uma multa de R$ 93 mil seria suficiente para desincentivar algumas práticas, uma vez que os dados eles se tornam uma moeda que tem um valor muito superior a tudo isso. Nós temos, sim, agora, uma grande oportunidade
para pensar um modelo regulatório que ele seja adequado, mas a gente não pode ter um modelo regulatório que ele seja somente permissivo e nos valer de alguns argumentos que são, muitas vezes, de uma linda absorção e parecem adequados. O argumento de nós temos que garantir a proteção de pequenas e médias empresas, eu já ouvi na Ásia, eu já ouvi na Europa, eu já ouvi nos Estados Unidos. Semana passada eu estava num evento na Europa e a nova repórter da e-Privacy Directives, ela falou, nós não podemos nos valer simplesmente desse argumento para repensar numa lei que ela vai diminuir esse impacto. A gente pode ter uma lei que seja modulada. O PL 5276, inclusive, traz isso. Ele permite que a eventual autoridade de proteção de dados pessoais ele repense algumas regras e alguns padrões específicos para as menores empresas. Por exemplo, como a necessidade de ter um que a gente chama de Privacy Officer, Data Protection Officer, porque justamente teria um custo operacional e um fardo econômico muito grande em que permitiria pensar a empresa. E aí, só para finalizar, porque eu acho que já devo ter estourado muito tempo, é a questão de segurança jurídica. Sim, o que nós estamos discutindo hoje, acho que aqui é comum, é a necessidade de ter segurança jurídica. E segurança jurídica ela traz inovação, ela traz o que eu posso fazer. O que nós temos hoje é uma janela de oportunidade para discutir um projeto de lei que, ao mesmo tempo, ele traga segurança jurídica, ele permita o desenvolvimento econômico, a inovação, mas que não venha a mitigar qualquer direito ou liberdade individual. Obrigado, pessoal. Obrigada, Renato. Queria destacar aqui que, com a preocupação de segurança jurídica, um elemento essencial e que não está, né, infelizmente, em nenhum dos projetos, é a institucionalização pela lei de um órgão com competências reguladoras e fiscalizadoras para garantir que, de fato, os direitos que venham a ser estabelecidos por uma lei aprovada, tenham eficácia, né, porque, diante de conflitos, esses problemas vão parar no Poder Judiciário, e aí o grau de incerteza e de insegurança cresce para todos os envolvidos, e esse tem sido um dos pontos de consenso nesses debates entre as empresas e as associações e entidades defensoras de direitos fundamentais. Eu passo, então, a palavra para o Danilo Doneda, que é da UERJ e também representa aqui o setor acadêmico. Obrigado, Flávia. Boa tarde. Eu queria, no pouco tempo que tem aqui, tocar em alguns pontos específicos, mas antes, alguns comentários sobre o histórico, qual a situação em que nós estamos em relação à proteção de dados e qual a trajetória, às vezes um pouco errática, às vezes um pouco difícil de ser compreendida, até explicada. O Brasil é um dos países que não possuem leis gerais de proteção de dados. Hoje, 121 países no mundo todo têm leis de proteção de dados. O Brasil tem uma trajetória bastante particular na matéria. Se discute proteção de dados hoje no âmago de um marco regulatório que cobre alguns aspectos já da proteção de dados e privacidade, mas sem uma articulação única e, principalmente, que faça sentido e proporcione segurança para o cidadão sobre quais são seus direitos, a quem recorrer, o que pode, de fato, que não pode ser feito em relação aos seus dados. Isso é ruim para o cidadão, isso é ruim para todo mundo. É ruim para quem trata dados, porque não sabe direito quais os limites, aonde pode ir, uma empresa não vai saber direito qual produto vai poder lançar no Brasil, quais limites, qual a sintonia fina que vai ter que ser feita com o ordenamento jurídico, e a insustentabilidade dessa situação não parece tão insustentável, porque estamos nela há muito tempo. Muitas normas abordam a proteção de dados, a privacidade de forma incidental, desde a lei, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, mas normas de natureza parcial, setorial, sem uma articulação única, como mencionei. A grande novidade que a ideia da proteção de dados traz no banco de discussão é o fato de que, hoje em dia, a proteção de dados pessoais, de fato, é a única forma, é o único caminho possível e imaginável para se garantirem várias garantias fundamentais e direitos civis do cidadão na sociedade da informação. À medida de que o contato com o Estado, com o setor privado, enfim, a interação,
a nossa vida em relação passa pelo fornecimento, troca, intercâmbio de dados pessoais, qualquer alteração, qualquer ruído, qualquer exercício de poder por um terceiro nesse fluxo de dados pessoais pode representar dano a garantias fundamentais de toda e qualquer ordem. Não se trata somente da proteção à privacidade, muito embora ela esteja contida na ideia de proteção de dados. Pode-se dar diversos exemplos. Recentemente ficou famoso o caso, por exemplo, de que uma pesquisa tornou clara a incidência bastante alta de câncer mamário entre mulheres em alguns estados norte-americanos, numa determinada faixa etária e numa classificação demográfica de jovens profissionais urbanos. Após um pouco de pesquisa, o que aconteceu com aquela curva tão acentuada? Verificou-se uma correlação com outro dado. Aqueles estados norte-americanos permitiam a comercialização de dados sanitários, inclusive referentes a visitas a médicos, especialidades, trocas de receitas de medicamentos, etc. O que fizeram as mulheres, muitas das mulheres nesse extrato demográfico da jovem profissional urbana? Elas tomaram uma decisão que tem uma certa racionalidade trágica, que é de trocar um problema trágico futuro, que é a doença, por uma vantagem imediata, que é o acesso desembaraçado e fácil ao emprego, à empregabilidade. Isso representa o quê? Um problema clássico de proteção de dados com reflexos, não propriamente na sua privacidade, digamos que ninguém, de fato, tenha sabido da visita ao médico, mas somente alguns computadores que trataram de forma automatizada os dados. Porém, reflexos foi no direito à saúde, no direito à vida. O exercício de garantias fundamentais na sociedade da informação passa pelo interposto necessário da proteção de dados, e não tratar desse problema é abdicar de atualizar direitos humanos para toda uma população. Proteção de dados ainda representa uma ideia muito clara, que não é somente acadêmica. Os dados não são objeto propriamente de propriedade, muito embora seja muito interessante, até bonito na ideia da proteção de dados, o fato de que você tem uma tutela, uma regulação que é feita, incide diretamente sobre os dados. Eu não preciso discutir onde começa, onde acaba a sua privacidade, porque uma lei, um regulamento vai dizer que isso pode ou não ser feito com os dados pessoais. Isso torna muito mais fácil tomar decisões em escala, programar máquinas, sistemas, algoritmos para fazer ou não fazer uma determinada coisa. Você não precisa entrar na subjetividade do que é privado e do que não é. Você somente cumpre uma regulação. Agora, é errado pensar que esses dados são objeto de livre tratamento, porque eles estão sempre ligados à pessoa. Os dados são uma projeção da personalidade. O nome da campanha "Seus dados são você". É uma forma clara de falar algo que, tecnicamente, também pode ser dito de uma forma bastante rebuscada, talvez, quer dizer que os dados projetam a personalidade da pessoa, projetam tanto que, se eles deixarem de projetar a personalidade, eles perdem o vínculo com a pessoa e deixam até de ser úteis para o governo ou para o mercado. Porque um dado órfão, que não reflete mais a atualização do que ocorreu, do que é a pessoa, ele deixa de ser útil, ele representa uma entidade não existente. Os dados são projeções da nossa personalidade. Alguém já falou, falecido professor Rodotá chamava os dados do nosso corpo eletrônico, que, assim como o corpo físico é protegido pelo habeas data, deve ser protegidos por um habeas... Desculpe, o corpo pelo habeas corpus, ao contrário, deve ser protegidos por um habeas data, que é muito mais do que se convencionou chamar na nossa ação constitucional. Ao mesmo tempo, a pessoa, além de ter esse direito sobre seus dados, relacionados à proteção de dados, ela se insere na dinâmica social em tantas situações através da comunicação, do compartilhamento, da inserção dos seus dados. A inserção da pessoa na sociedade, na economia da informação, em várias relações sociais, depende da inserção dos seus dados. A pessoa, tanto é que as normativas mais referenciadas de proteção de dados, por exemplo, a Diretiva Europeia, que em breve vai sair de vigor, se chama Diretiva Europeia sobre Proteção de Dados e Livre Fluxo de Informações. O fluxo de informações é elemento essencial na sociedade em que vivemos. O que interessa para a proteção de dados é fornecer transparência, controle e respeitar o cidadão, no sentido que suas garantias vão ser protegidas, tuteladas, num ecossistema nos quais seus dados
podem e devem vir a ser tratados em várias situações, de acordo com o seu interesse, com a sua vontade e com a vontade social também. Em alguns pontos que eu queria tratar especificamente, primeiramente, eu vou falar de novo do consentimento, muito brevemente. O consentimento é um tema que, muitas vezes, é levado à baila no sentido de que é um instrumento inadequado, obtuso, arcaico. Porém, a grande discussão é a seguinte: ao tirar o consentimento do paradigma, no marco regulatório de proteção de dados, alguma coisa tem que ir no lugar. Um approach, um enfoque a partir do risco é provável, é muito mais escalável e muito mais realista em diversos sentidos. Porém, lembre-se que regular através do risco implica regular a partir de responsabilidade baseada no risco, responsabilidade objetiva. Eu vou falar para poucos civilistas que estão aqui na plateia, mas lembrando a ideia de que o desenvolvimento da teoria da responsabilidade pelo risco é diretamente relacionada com o desenvolvimento tecnológico, com o surgimento de situações nas quais o risco é pouco visível. Muitas vezes, até o fato do dano ter sido cometido é dificilmente visualizável. Você teve um emprego negado. Por quê? Sei lá, o empregador disse não, e pronto. Mas aquilo foi negado por um tratamento abusivo dos seus dados. Como que você vai vir a saber disso? Enfim, a falta de instrumentos que permitam a configuração de medidas dissuasivas, medidas sancionatórias para a utilização abusiva de dados pessoais é fatal. Tirando seu consentimento, pelo menos flexibilizando, alguma coisa tem que vir no lugar. Eu diria que o projeto de lei 5276 é um projeto bastante flexível em relação ao consentimento. Prestando atenção no 5276, vocês vão ver que o consentimento que é proposto ele é mais flexível, para não dizer outra palavra, do que o do próprio Marco Civil na internet. E vejam, a internet é um instrumento dinâmico, enfim, é um marco inovativo que pretende-se moderno, indutor à inovação, etc., mas possui a ideia do consentimento expresso, que não está no projeto de lei 5276. O consentimento ainda, não tenho tempo, eu poderia falar, é um instrumento negocial, é um instrumento que pode ser utilizado, se for mal aplicado, como instrumento exoneratório de responsabilidade por empresas. Então, a ideia, no fundo, a mensagem no fundo é o seguinte: o consentimento não é uma trincheira, o consentimento é uma forma de funcionalizar a ideia de que o cidadão tem que ter controle e domínio sobre seus dados e saber o que acontece com ele. Se houver outro instrumento para proporcionar isso, que bom. E eu acho que realmente vou ter que ter uma série, um conjunto de instrumentos que perfaçam essa função. Outro tema, que a Flávia até chamou no final, pouco antes de me dirigir a palavra, da Autoridade de Proteção de Dados. Muitas dessas 121 leis gerais de proteção de dados, mais de 110 criam ou reconhecem ou outorgam a algum órgão público a função de ser uma autoridade de proteção de dados. Isso é, um órgão público que vai, de várias formas, zelar pela aplicação da lei. A autoridade, na minha visão de muita gente, é tida como necessária para muitas funções. A regulação da proteção de dados é muito dinâmica, ela depende diretamente da dinâmica tecnológica. Ela tem que ser constantemente reinterpretada, atualizada, talvez muito mais do que em outros setores. A autoridade tem uma função muito importante em reduzir a simetria informacional, no sentido de que o cidadão pouco sabe, muitas vezes, e pouco poder tem em relação aos seus próprios dados. O cidadão não pode realizar uma sindicância numa empresa que trata os dados. Pelo menos um cidadão comum não pode. O cidadão que pedir para auditar um algoritmo, tema tão em voga hoje em dia, muito provavelmente não vai entender, vai receber a resposta. Ou vai receber a resposta de que, veja bem, nossos engenheiros também não sabem porque o algoritmo aprendeu sozinho, se bem que essa é uma questão que já vai para outro lado. Enfim, são problemas para os quais as soluções não estão muito bem definidas, mas a existência de um órgão técnico especializado e capaz de se adequar e fornecer uma resposta dinâmica e, na medida possível, eficiente para o cidadão sobre isso é importante. Como também é importante para a regulação do mercado e para funcionar como um ponto fixo para o próprio Estado reconhecer melhores práticas e parâmetros de proteção de dados. Nesse sentido, uma autoridade única, independente e autônoma, se perface como pedido no Natal, que sempre se fez em relação à proteção de dados. Claro, há problemas de
não só de ordem prática, mas filosófica, espiritual, orçamentária, de qualquer ordem, para que se crie uma autoridade de proteção de dados. É um discurso que se ouve há anos. Parece que não, mas há mais de 10 anos o projeto 5276 vem se estruturando. Talvez algumas soluções próprias que atendam tanto às necessidades da sociedade quanto às possibilidades de ordem prática, né, o domínio possível, possam ser vislumbradas com uma autoridade que funcione em relação ao setor público e outra no setor privado. É necessário abrir, abertas essas discussões, sabendo que algumas soluções, como, por exemplo, a multiplicidade de autoridades, ou a determinação da competência regulatória para órgãos setoriais e determinados setores, costuma ser uma má, se não péssima, solução, senão podem até aumentar o problema. A unicidade da proteção de dados é muito importante, tanto para o cidadão saber quais direitos ele tem, quanto para o próprio fluxo de dados. Imagine um mercado no qual cada setor obedece a regras diferentes. Você vai ter setores que vão ter privilégios como sinecuras e os outros que vão ser os outros. Isso não funciona na economia da informação e é muito importante ter cuidado para não preservar um sistema de privilégios do setor privado, como algumas propostas de bastante vulto, com patrocinadores bastante importantes, vêm sendo propugnados. O último tema que eu ia tratar, não era só isso. Eu falei da simetria informacional, né? A Miriam falou de simetria informacional, e acho engraçado, porque cada pessoa tem a sua simetria informacional preferida, né? A da Miriam foi a do Estado, da gestora pública. O Estado tem menos dados que o setor privado, ele precisa de mais dados para a regulação. E ela está certa. Hoje em dia, em alguns setores, esse abismo vai crescendo cada vez mais. No setor de saúde, por exemplo, com a evolução da telemedicina, da e-health, etc., muitas empresas vão formulando, além de proporcionarem novos métodos terapêuticos de cura, etc., vão acumulando dados que pesquisas de grande vulto e custo talvez não possam proporcionar ao Estado. O que abre uma outra discussão que também está dentro da proteção de dados, que é a seguinte: você fala, os dados são você, enfim, os dados são meus, são projeção na minha personalidade. Porém, estão na mão de uma empresa que fornece, da qual eu comprei marca-passo, porém cuja política de privacidade não permite nem sequer que eu tenha acesso, quanto menos que a Fiocruz possa acessar para fins de estabelecer políticas públicas de saúde. Essa é uma nova discussão que vai se avolumando, não só no Brasil, claro, porque o Brasil, infelizmente, não está perto de ser um líder em pesquisa de saúde, mas em vários setores onde uma parceria, um novo pacto, digamos, entre Estado e setor privado, vai se tornar cada vez mais necessário. Outra assimetria informacional que muito se fala, por exemplo, é das próprias empresas. Por exemplo, o setor de crédito sempre fala na assimetria informacional, no sentido de que, se eu souber mais sobre os consumidores, vou poder cobrar juros menores, fornecer um crédito mais eficiente. Eu sei que já passou. Mas só queria falar que a simetria informacional que eu prefiro é aquela do cidadão. O cidadão tem menos controle, transparência, menos poder e menos possibilidade, principalmente, de saber quais os efeitos do tratamento dos seus dados pessoais. E, nesse sentido, se ele não tiver instrumentos jurídicos para contrabalançar essa simetria, a informatização na nossa vida vai nos relegar a espécie de passageiros da nossa própria autonomia perdida. Obrigado. Obrigada, Danilo. É isso, né? Em última análise, do que a gente está tratando é da coleta de dados, que são uma manifestação da nossa personalidade, que se coloca na mão de empresas poderosas que podem influenciar diversos tipos de relações que a gente tem com diversos setores da vida, né? E que terminam influenciando. Quando o Danilo fala autonomia, eu gosto de falar liberdade também, liberdade política, liberdade de refletir sobre questões que, de repente, nos são tiradas pelo modo que a gente recebe informação e tudo, como decorrência de como os dados são coletados e são recebidos e são tratados. Eu queria, então,
abrir a palavra para assistência. Eu peço que as pessoas vão ao microfone, por favor. Eu vou dar 2 minutos para cada pessoa, porque a gente já está meio que estourado, porque a gente começou um pouquinho atrasado aqui. E depois eu trago de volta a palavra para a mesa e a gente responde e faz as considerações finais. Olá, sou a Ayub, da UPX Technology, setor empresarial. A minha pergunta para todo o painel é o seguinte: podemos pensar nessa autoridade de proteção dos dados pessoais numa entidade multissetorial, como seja a IBR, ou ela precisa ser necessariamente pública? Se é pertinente e se é possível? Obrigado. Meu nome é Davi, eu sou do Íris, de Belo Horizonte. Minha pergunta vai para o Lucas. Pensando no caso da Cambridge Analytica, no modelo de negócio deles, você vislumbra o Brasil como potencial alvo em 2018? Em caso positivo, quais modelos de resistência você aponta? Que você acha qual o papel da sociedade civil nesse contexto? E você acha que o TSE teria algum papel nessa eleição, pensando que é um modelo que influencia diretamente nas eleições e no comportamento dos eleitores? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Andriei Gutierrez, eu sou da IBM. Eu acho importante, toda vez que a gente está discutindo algum tema que pode afetar o comércio digital ou os temas digitais, a gente pensar num plano macro. A gente discute muito esse tema no Congresso, nas entidades de classe. É extremamente importante uma lei de proteção de dados pessoais, a gente apoia a criação de uma autoridade de proteção de dados pessoais. Mas eu acho que isso tem que ser pensado, e a gente não pode esquecer que tem que ser num contexto de um projeto de nação, né? E é muito importante, eu acho muito pertinente estar a Miriam aqui, esse esforço que o MCTIC fez, da gente pensar o projeto de nação, aonde a gente quer ir, quais são os limites, né? E um pouco nesse contexto mais amplo, eu queria colocar até uma experiência pessoal da minha empresa, que é com relação à exportação de serviços. A gente talvez seja o maior exportador de serviços do Brasil hoje, e nessa atividade, uma só das nossas operações, a gente gera algumas milhares de empregos. Eu não posso mencionar números por questão de relações com investidores, mas não são poucos empregos, e boa parte desses empregos estão relacionados ao tratamento de dados de pessoais do exterior, né? Então, a exportação de serviços de TI hoje para o Brasil gera algo em torno de 2 bilhões de dólares, sendo que mais de 60% desse volume vem de exportações para os Estados Unidos. Cerca de 20% só das exportações vem da União Europeia. Então, é preocupante, da nossa perspectiva, uma eventual limitação, mesmo que a gente respeite as leis dos países que a gente está exportando serviços, como dos Estados Unidos, que uma limitação possa limitar essa geração de empregos, essa continuidade. A minha pergunta aos proponentes é a seguinte: vocês não veem ainda a possibilidade de melhorar os 2 projetos de lei, tanto no Senado como na Câmara, que, da minha perspectiva, ainda são insuficientes, e procurar que o Brasil dialogue com outros modelos de proteção de dados, além do europeu? A gente tem a da PEC, a gente tem um modelo canadense, o Japão está discutindo isso, enfim, a minha pergunta. E para Miriam, como que vocês estão trabalhando, mas pode ser depois, exportação de serviços no âmbito da estratégia digital brasileira? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Nathalie Gazaneu, trabalho no Facebook. O Danilo comentou um pouco sobre o regime de responsabilidade no PL 5276, e aí eu queria pedir para ele ou para o Renato, dada a familiaridade maior com o regime europeu, para eles explicarem um pouco qual que é o racional que privilegia os regimes de responsabilidade solidária e objetiva, hoje presentes no PL 5276, em oposição, por exemplo, ao regime que foca na responsabilidade dos operadores e dos processadores de dados, dos artigos 24 e 26 da GDPR, e por que um modelo é melhor do que o outro. Então, se vocês poderiam explicar um pouco essas diferenças e o mérito de um sobre o outro, né? E o Renato também comentou que, na última experiência dele num evento na Europa, ficou bem claro que nunca o argumento de favorecer os pequenos negócios e a inovação pode ser usado simplesmente como argumento por uma lei completamente flexível, né? E, obviamente, que esse não é o objetivo. O objetivo é criar um ecossistema em que todos, do pequeno ao grande, do privado ao público,
se sintam estimulados e educados para respeitar a privacidade, porque, no fim das contas, é assim que os cidadãos a quem os dados pertencem vão ser mais protegidos também. Né? Nesse sentido, os dois PLs hoje em tramitação no Congresso, tanto o 330 quanto o 5276, eles trazem alguns passos para criar esse ambiente ecossistêmico, claro, além de prever os princípios, os deveres e direitos, enfim. Né? Então, o artigo 29 do PL 330 e o artigo 50 do 5276, eles falam nos programas de boas práticas, de incentivo, né, a práticas organizacionais de boas práticas, mas também, diferentemente da Europa e de outros modelos em que esses mecanismos, que lá fora são chamados de accountability, termo difícil de traduzir para português, aqui no Brasil não se prevê nenhum incentivo legal para a implementação desses projetos. Então, eu também queria perguntar aos expositores da mesa que se sintam mais à vontade, para eles explicarem que passos a gente ainda precisa dar, especialmente nesses dispositivos, para que eles realmente premiem os atores, do pequeno ao grande, do público ao privado, que se engajam no desenvolvimento de programas de boas práticas de accountability sérios, para que eles sejam estimulados a fazer isso e criar um ecossistema real de proteção de dados. Obrigada. Sérgio? Bom, primeiro eu quero agradecer a mesa, as exposições, e eu queria fazer uma colocação breve e duas perguntas. A colocação se não houver uma legislação clara que equilibre e que diga que a sociedade está além do mercado, nós teremos muitas dificuldades nesse convívio numa economia informacional, onde há uma grande assimetria, há uma inversão da lógica. Para melhorar as nossas experiências, as empresas dizem, vocês têm que ser transparentes. E elas, empresas, têm que ser opacas, por causa de segredos de negócio, por causa de propriedade intelectual e por causa dos algoritmos. Esses algoritmos não podem ser abertos. Sabe por quê? Se eles forem abertos, nós iremos burlá-los. Então, uma inversão completa na situação da sociedade que um governo e que uma lei deve enfrentar. E por que deve enfrentar? Eu não vou falar do ponto de vista ético, só do ponto de vista econômico, eu diria a vocês o seguinte: do ponto de vista econômico, numa negociação, até a doutrina liberal fala que é preciso ter simetria de informação. Se uma corporação, e as corporações, e eu sugiro que vocês entrem aqui e procurem vocês na classificação do Serasa Experian, do Mosaic, em qual categoria vocês estão. Se vocês não têm condição de questionar esse enquadramento que nós somos submetidos, o nosso plano de saúde vai custar mais caro, o nosso banco, os juros vai ser pior. Então, nós temos que... Então, aí vem a pergunta, o que é dado pessoal? Existe uma disputa na lei. Biometria é dado pessoal. Dado pessoal não é só um dado que me identifica civilmente, dado pessoal é um dado que também pode me identificar. Como que a lei tem que definir dado pessoal? Então, eu tenho essa pergunta. E eu tenho o direito também, a segunda questão, na visão de vocês, de ter acesso a banco de dados privados que preditivamente diz que o meu comportamento será de um jeito e que eu nem sei se será, mas os algoritmos dizem que serão. Então, eu quero saber da mesa qual a opinião nessa legislação que a gente está produzindo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Bruno Bioni, do NIC-BR, de São Paulo. Eu gostaria assim, de ouvir um pouco mais, parece que é um consenso de que realmente a gente precisa de uma lei geral de proteção de dados pessoais, talvez só não haja um denominador comum de qual é o tipo da lei que nós gostaríamos de ter. E, complementando e dialogando um pouco com o Sérgio disse, em termos de teoria da regulação, sempre há um debate de que uma forte regulação pode trazer externalidades positivas, ou seja, uma regulação forte, não tão principiológica, mas, enfim, que tem uma neutralidade tecnológica, algo até mais dialogado com o modelo europeu, um meio passo entre o GDPR e a diretiva, que parece ser o 5276, seria a dose certa para a gente poder, ao mesmo tempo, proteger direitos humanos e fomentar inovação. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ouvir um pouco mais. Será que, se a gente tiver uma regulação forte, isso fomentaria inovação, traria mais segurança, confiança? Eu queria saber um pouco mais de vocês sobre esse tipo de regulação. E uma segunda colocação e uma pergunta vai no seguinte sentido. Também tem havido um movimento de municipalização dessa pauta de proteção de dados pessoais, por conta desse contexto, da agenda de cidades inteligentes, onde a administração pública
municipal vai se socorrer cada vez mais de dados para a formulação de políticas públicas e prestação dos seus serviços. E aí eu gostaria de saber de vocês como que vocês enxergam essas pautas, se elas são paralelas e complementares. E uma coisa importante, quando se questionou aqui, bom, o que a gente consegue melhorar nesses projetos de lei, que foi algo que o Andrei trouxe na indagação dele. Uma das coisas que se percebe nesses projetos de lei municipais é que há um pouco mais de simetria entre o setor privado e o setor público. Parece que esses projetos de lei que estão sendo debatidos no Congresso Nacional, pelo menos na minha opinião, ele é mais permissivo com relação ao setor estatal. Será que seria a hora também de a gente propor algo que seja mais rígido, que seja mais simétrico em termos de regulação, tanto para o setor privado como para o setor estatal, ou isso seria no momento a posteriori? A última pergunta agora, porque a gente está mais do que estourado no tempo, e aí eu volto para a mesa. Veri. Eu sou a Veridiana, do Intervozes. Nós fazemos parte da coalizão, da campanha Seus Dados São Você. Quem quiser conhecer mais da coalizão, acesse direitosnarede.org.br. Lá tem materiais da campanha também, que vocês viram aí alguns posts. A ideia da campanha foi justamente desfazer alguns mitos e mostrar para o cidadão comum por que ele tem a ver com essa discussão, né? E que privacidade não é só um direito de quem tem algo a esconder, de quem tem segredos para guardar dentro de si. E era isso que eu gostaria de ouvir um pouco da mesa também, em relação a esses mitos que existem em torno da discussão da privacidade. Os seus dados são você, refletem isso que o Danilo falou, de que os dados são a projeção da personalidade da pessoa na sociedade. Cada vez mais, nossos dados nos representam em diversos espaços, inclusive em decisões sobre se vamos conseguir um emprego ou não, se vamos conseguir um plano de saúde ou não, se vamos conseguir um crédito ou não. Nesse sentido, perder o controle dos nossos dados é quase como perder o controle sobre nós mesmos nessa sociedade da informação. Então, eu gostaria que a mesa comentasse 3 mitos relacionados nesse sentido, que é, 1, por que a privacidade não é só um direito de quem tem algo a esconder? Por que privacidade e segurança estão intrinsecamente relacionados e não são contraditórios, considerando, inclusive, que quando todo mundo pode saber tudo sobre você, ou poucos podem saber muito sobre você, sem que você saiba disso, que consequências negativas, inclusive sobre a sua segurança, isso pode acarretar? E terceiro, combinando com a pergunta do Bruno, por que privacidade e inovação não são contraditórios? Pensando num cenário de cidades inteligentes, internet das coisas, e outras tantas coisas que virão por aí, por que a inovação deve estar atrelada à proteção de direitos e não atrelada a uma concepção de que a garantia de direitos atrapalha o desenvolvimento de negócios? É isso, obrigada. Obrigada, Veri. Eu vou contar com a compreensão da mesa, porque a gente está super estourado no tempo, e vou seguir a ordem. Pode ser, Miriam? Você começaria, e a gente passa daqui para cá. Muito obrigada, Flávia. Vou tentar responder muito rapidamente. Eu fico à disposição para bater papo aí no intervalo ou depois do evento. Vou ficar aqui até o final do dia de amanhã. Escolhi algumas perguntas para responder. Tá? Com relação à primeira pergunta, que falou sobre a natureza da autoridade, se o mecanismo multissetorial seria possível ou não, eu acho que tem muitos desenhos que podem ser explorados. Tá? Do meu ponto de vista, e não falo aqui necessariamente a posição do governo federal, é muito importante que haja um influxo multissetorial a um âmbito em que se tome decisões sobre o assunto, mas, tradicionalmente, poderes de regulação, fiscalização, enforcement são atribuídos a um ente estatal. Então, do meu ponto de vista, um ambiente como o CGI, do modo como ele é estruturado, não seria a autoridade, uma vez que careceria do poder de enforcement que os órgãos governamentais têm. Tá? Com relação à pergunta do Andriei, eu gostaria de fazer um rápido convite a todos para participarem do workshop que acontece agora às 4h sobre comércio eletrônico, no qual poderemos debater um pouquinho a ideia de exportação de serviços e também a interface disso com a estratégia brasileira de transformação digital. Queria comentar a pergunta do Bruno, muito rapidamente, que tipo de lei, né, a ideia é se uma regulação forte geraria um incentivo positivo para a inovação e para a confiança. Eu acho que é muito difícil a gente classificar é forte, é fraco, é bom, é ruim. O que me parece claro é que a gente tem que mudar um pouquinho as nossas estratégias regulatórias para lidar com esse tipo de tema, uma vez que a abordagem tradicional de comando e controle não parece funcionar bem num ambiente tão dinâmico, tão transnacional e com uma assimetria de informações tão grande, como foi frisado por todos os membros da mesa.
Sobre municipalização, eu sei que você, em particular, tem trabalhado nisso. Eu não vejo com bons olhos, com muita franqueza, porque eu acho que se a gente tem hoje um desafio de harmonização internacional, de modo a assegurar a proteção de direitos através das jurisdições, gerar assimetrias dentro do próprio território nacional não é uma coisa positiva, embora possa servir de mecanismo de pressão à própria instância federal. E, nesse sentido, é uma coisa a ser observada. A última pergunta, Veridiana, queria te falar que, para mim, eu concordo integralmente com todos os pontos que você levantou. Privacidade não é para quem tem algo a esconder, não há incompatibilidade entre privacidade e segurança. Pelo contrário, temos que buscar a concatenação entre essas duas ideias. E também não acho que privacidade e inovação sejam contraditórios ou incompatíveis, muito pelo contrário. Uma legislação clara sobre privacidade é uma pré-condição para a segurança jurídica que conduz à inovação. Espero ter sido rápido o suficiente. Muito rapidamente, e como a Miriam também, para cada questão que eu respondi pela metade, continua aqui à disposição depois. A Autoridade de Proteção de Dados, se ela pode não ser ter uma governança multissetorial. Veja bem, o projeto de lei 5276 propõe um componente multissetorial no Conselho Nacional de Proteção de Dados, com algumas competências, porém que não impliquem em poder polícia, que é apanado somente de poderes estatais. Não é possível fazer isso, mesmo se fosse, né, pergunta aos conselheiros, imagina uma reunião de conselho do CGI, onde vocês decidissem sobre uma multa, isso mudar completamente a natureza e também as suas próprias vidas, de uma forma, talvez, não para o melhor. A relação do Andrei, outros modelos, veja bem, o modelo brasileiro não é um modelo estrito. O modelo proposto nos dois projetos de lei depende de muitos outros fatores que não uma escolha discricionária. A tradição jurídica brasileira, europeia ocidental. O modelo da PEC não é facilmente traduzível aqui. E ainda se você obtivesse uma franquia, um espaço para propor um modelo da PEC, você vai ter que educar o judiciário de uma forma que talvez seja impossível de fazer sem criar muito mais insegurança no mercado, turbulência, e no fim você vai voltar para um velho modelo europeu continental hierárquico, com uma lei que funcionalmente pode ser tropicalizada, porém estruturalmente parecida com o modelo europeu. A gente não tem, na minha opinião, muito de onde fugir isso. O modelo da OPEC, baseado em princípios e accountability, livre negociação, tanto não é talvez tão facilmente adaptável, quanto me lembro, até antecipando a questão que a Nathalie colocou sobre boas práticas. Uma versão anterior do projeto de lei 5276 foi levada à consulta pública com muitos detalhes sobre boas práticas. Os códigos deontológicos de boas práticas poderiam ser catalogados, seriam avaliados, seriam aprovados. Quem que não gostou de nada disso? O mercado. O mercado morreu de medo, não sei medo, mas achou que havia uma pegadinha, que o governo iria regular as boas práticas. Na verdade, não era essa a intenção, mas é necessário um outro ambiente cultural, institucional, que deve ser construído, eu acho. Tudo isso são vetores que podem ser futuros, mas talvez não sejam já. Em relação à pergunta da Nathalie, responsabilidade. Há um problema no 5276 que não determina diferença de responsabilidade entre responsável e operador. O operador ele tem que ser responsável somente por atos referentes ao tratamento técnico de dados. Não está lá, não me pergunte por quê. Em relação às boas práticas, já respondi. Sérgio Amadeu, prioridade sempre vai ser da pessoa, isso é um ditame constitucional, mas, claro, tem que estar refletido na incorporação das regras do projeto, espero que isso seja resultado na interpretação. A questão sobre o direito a conhecer resultados de tratamento de dados por algoritmo. Por umas questões de ouro, mais difíceis de ser respondidas, mas, por outro lado, eu vejo que não se pode, de forma alguma, deixar de enfrentar de frente erguida essa questão. Por quê? À medida que nós temos nossa vida determinada, nossas opções, nossa liberdade, nossas chances determinadas por mecanismos opacos, eu não posso nem saber o que eu tenho que fazer para resolver. Não é só quebrar a propriedade industrial e game the system, enganar a máquina. Não é só isso. É também eu saber quais são os critérios que são tidos como relevantes para isso. Jamais. O Bione, em relação à municipalização e estadualização. Acho que é um problema, sim, se essas leis forem muito além da possibilidade, mas, por outro lado, ninguém se lembra, mas o habeas data entrou na Constituição Federal, depois do habeas data ter sido lei em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na nossa tradição federativa, as demandas estaduais sobem quando alguém acha que há um problema de vício de origem de competência, e sobem e são tratadas a nível federal, o que é muito bom. E vejo que é um estado da federação muito tradicional,
que logo vai propor uma lei, um projeto de lei muito interessante a respeito. Relação Veridiano, concordo completamente com tudo. E fecha mesmo. Sobre privacidade e inovação, são dois temas também que não são contrapostos. Privacidade não, regulação e privacidade e inovação. Veja bem, a regulação não é um problema, não deve ser, por definição, problema em relação à inovação. Veja o nosso telefone, ele funciona no sistema GSM, que foi forçado na Europa pelo regulador. O sistema norte-americano, o livre mercado, os dois, CDMA e TDMA, morreram pela falta de harmonização e por falta de qualidade, e por falta de possibilidade de encontrar. Então, a regulação, muitas vezes, vista por várias empresas como uma criança vê uma vacina. Ela tem medo da vacina. Mas se ela não tomar vacina, a chance de que ela viva a longo diminui. Desculpa, por tomar o tempo de todo mundo. Eu vim, enquanto a Flávia foi ao banheiro voando, eu vim tomar o seu microfone. Ana Paula. Bom, antes da gente ser expulso, deixa eu só, então, escolher uma das perguntas para responder e fico à disposição para conversar sobre as outras depois. Eu queria pegar um gancho na resposta do Danilo, a provocação do Andriei, em termos de oportunidade de melhorias, e principalmente na questão da transferência internacional. Eu entendo que o modelo da PEC ele tem algumas dificuldades, apesar de achar que, de fato, é um bom modelo, e uma das coisas que realmente me preocupa muito é o Poder Judiciário, não no tema da transferência internacional, mas a implementação dessa lei pelo Poder Judiciário é algo extremamente complexo e difícil. As questões são difíceis, a gente que trabalha na área está discutindo isso há muitos anos e tem uma dificuldade de chegar num consenso e no entendimento, e ter isso enfrentado pelo Judiciário vai ser um desafio em si. No entanto, acho que a proposta hoje da transferência internacional de dados ela é muito perigosa. Ela é perigosa no sentido da gente acabar engessando a oportunidade que o Brasil tem de virar um centro de processamento de dados para o Mercosul e talvez para o mundo, e a gente deixar de poder fazer isso a partir do momento que a gente cria um critério de adequação, a gente adotar a lógica de adequação ao modelo europeu, sem absolutamente nenhuma garantia de que a gente consiga receber o certificado de adequação da própria Europa, e isso tem a sua implicação do ponto de vista de negócios no Brasil e que exportam serviços, e pelos números que se levantou, eles não são nem tão relevantes com relação à exportação para os outros países. E quando a gente vem na discussão orçamentária, a viabilidade ou não de um DPA é mais uma dificuldade, porque se eu tiver uma autoridade de garantia que precisa verificar a legislação dos outros países antes de permitir que a transferência seja feita a esse outro país, eu estou necessariamente pedindo uma autoridade de garantia mais inchada e, portanto, mais cara, com mais recursos orçamentários, dificultando ainda mais o argumento, e acho que o grande consenso que a gente tem hoje, que é da importância de se ter uma autoridade de garantia única e uma aplicação que não seja setorial e que seja mais uniforme, até porque as empresas não atuam de maneira tão isolada, as bases de dados não são absolutamente setoriais isoladas, e seria completamente inviável a gente fazer essa segmentação, o que acho que também responde à provocação do Bruno, em termos de ter ou não legislação municipal a respeito da temática de proteção de dados pessoais. Acho que seria extremamente complicado e de difícil implementação, porque, muitas vezes, nós, como cidadãos, não estamos isolados no município e as empresas que operam também não. E eu queria, só rapidinho também, o Renato mencionou a questão da quantidade de vezes que a palavra risco aparece. Eu tinha feito esse levantamento ontem, quando eu estava me preparando. No 5276 aparece 7 vezes a palavra risco. Na GDPR aparece 25. Se a gente considerar os considerandos da GDPR, aparece 75. Então, acho que a abordagem de lá está um pouco mais flexível e mais detalhada nesse sentido. Eu vou pedir milhões de desculpas. O pessoal está me pressionando aqui, com razão, porque senão a próxima mesa vai ficar. Esse tema suscita muitas dúvidas. Eu peço que o Lucas e o Renato abreviem, e depois a gente pode continuar conversando e tirando dúvidas lá fora, porque, afinal de contas, a gente ainda tem hoje e amanhã. Por favor, mil desculpas. Oi, pessoal. Bom, vou primeiro responder a questão que foi direcionada a mim sobre a Cambridge Analytica. A resposta é sim, ela já tem presença no Brasil, saiu recentemente no El País e na BBC, que um empresário chamado André Torreto já fundou uma empresa para representar a Cambridge Analytica e pretende atuar nas eleições de 2018, adaptando modelos deles que chama Ocean,
que seriam as características psicológicas que eles mapeiam, para o contexto socioeconômico brasileiro, do qual essa pessoa é supostamente uma especialista. É um marqueteiro que quer adaptar para o Brasil, então já tem. Acho preocupante, não sei como o TSE conseguiria intervir nisso. Isso atua basicamente através de uma ferramenta do Facebook que chama Dark Post, onde você pode mostrar propagandas só para um determinado segmento do Facebook. Então, você faz uma propaganda política em várias formas diferentes, direciona para os públicos para impressionar mais aquelas pessoas que são psicologicamente mais suscetíveis àquele tipo de estética, ou de informação, ou de forma de linguagem, enfim. Bom, encerramento, né? Bom, seus dados são você. Então, rapidinho, Andriei, concordo com você, acho que os PLs eles podem melhorar, por isso que a gente está no processo de discussão, contribuir N vezes, e eu pessoalmente acho que ambos podem melhorar, e muito. Inclusive, bebendo um pouco do GDPR ainda mais, pegando um pouco do que a Nathalie falou. A Nathalie mencionou o artigo 24 da regulamentação europeia, que faz essa distinção entre a responsabilidade de controle e o processo, que foi um dos exemplos do que pode ser melhorado, que o Danilo falou, mas ele leva em consideração a possibilidade de código de conduta e diminuir a responsabilidade se você tiver código de conduta interno. Concordo. Eu acho que se a gente tiver código de conduta interno e levar em consideração a natureza do processo, a gente pode verificar isso para tentar mitigar a responsabilidade. Mas eu acredito que não é uma isenção de responsabilidade, como existem algumas propostas. Tá? Esse aí? Tchau. Tá, obrigado, pessoal. Gente, muitíssimo obrigada. Desculpe. E o tema não termina e o debate também não. Muitíssimo obrigada. Até mais.